Sim, nós achamos que não existem ciclos eternos. Também não queríamos fazer uma disrupção muito extremada de um grupo para o grupo seguinte e então decidimos começar a preparar essa transição. Calhou, de facto, Coates era para ter ficado mais um ano e de repente perdemos os 3 capitães. Adam, Neto, Adam já era uma decisão técnica, o Neto uma decisão de carreira e o Coates uma decisão que não estávamos preparados. Não estávamos à espera disso, de facto, mas também muitas vezes os problemas são oportunidades que surgem e surgiu-nos um dos melhores capitães que poderíamos ter tido. Essa final acho que acabou por marcou não só a nossa primeira derrota oficial da época, mas acima de tudo eu acho que veio a ser muito importante para o desfecho de todo foi o ano desportivo. Lembro-me que essa final estava a ser provavelmente a final mais fácil que me lembro. Éramos melhor equipa, mas não merecemos vencer esse título e o Porto, com toda a justiça, lutou e acho que foi importantíssimo para a humildade deste grupo que era campeão, que sabia que éramos muito fortes, mas que foi um alerta para que não basta o talento e íamos ter que ser sérios e estar ligados durante todos os jogos se queríamos voltar a ser campeões. E esse jogo marcou a equipa técnica, marcou o staff, marcou os jogadores, marcou-me a mim. E esse jogo esteve presente na cabeça do grupo, dos jogadores, durante toda a época. É um dos momentos, de facto, da época, é um dos momentos marcantes e é um dos momentos onde podemos chamar um stress test ao que é hoje o Sporting enquanto clube. Eu tenho perfeita noção que 90% dos treinadores, até talvez mais, tinham aceitado o convite que o Amorim aceitou. E eu lembro perfeitamente que há um momento em que o Amorim comunica-me, estou eu, Viana, no meu gabinete, e o Amorim toma a decisão presente, decidi e quero ir. Não disse nada. Mas senti que o Amorim estava desfeito por tomar essa decisão no meu gabinete. Eu lembro-me dele sentado, olhar para o chão e disse: Amorim, levanta-te, bora. Está feito, está decidido. Venha a acontecer o que vier. Eu sei que o Amorim foi muito feliz nesta casa. Era um treinador feliz, era um treinador que nos ajudou a transformar o clube e só consigo ter boas memórias do Amorim. Como eu sei que ele só tem boas memórias nossas. Por isso, hoje separámos, o futebol é isto mesmo e desejo o melhor ao treinador Amorim, um treinador que está na história do Sporting, segundo treinador com mais jogos da história do Sporting, por isso isto diz tudo. Olhando hoje para trás, o João sofreu muito, porque de facto há uma coisa que eu não estava preparado, que é o impacto emocional. Houve um momento de luto de saída do treinador, cada um obviamente resolveu esse luto no seu timing, uns mais cedo que outros, mas a verdade é que se exigiu ao João Pereira tudo como ele fazia. E era o natural, e é muito difícil voltar para trás e não fazer isto, que é, o comboio está em andamento, é não mexer, é não inventar. Toda a gente adorava o João tinha sido campeão, jogador aqui, conhecia o grupo, mas não estávamos, de facto, preparados e, de certa forma, prontos para aceitar um João Pereira 100% com as suas ideias. E, de facto, acho que o João não teve nada do seu lado. Toda a gente aqui fez o luto todo do Amorim no período de João Pereira. Todo. E o próprio grupo sentiu o peso da consciência. No dia em que o João Pereira saiu, todo o grupo, todo o staff sentiu o peso de consciência. Sabem que o João saiu muito por culpa nossa, porque não conseguimos fazer esse luto. Um presidente tem que tomar decisões e tomámos a decisão de mudar e vir o Rui Borges. E quando veio um novo treinador, foi um momento-chave onde a gente pôs de fora. Gostamos muito do mundo, mas é preciso. Esta pergunta foi feita pelo Rui Borges. Queremos continuar a ganhar ou não? E lembro-me do treinador Rui Borges chegar aqui e dizer: olha, eu sei que isto foi difícil para o João, sei
o que o Ruben Amorim marcou, mas o Ruben já não volta. E agora tenho que fazer esta prova. Querem ser campeões ou não? Já era um processo que estava a correr há mais de um ano e meio, porque o Viana desde o dia 1 desse processo pôs-me a par, o próprio Manchester City pôs-me a par. Acontece por razões pessoais do Viana. O Viana pede se podia fechar o mercado de transferências, queria fazer o mercado de transferências de janeiro e depois começar a sua adaptação ao Manchester City. Posso dizer que o timing não foi um bom timing para o grupo, foi difícil, ainda mais com o que tínhamos acontecido 2 meses antes, mas da mesma forma eu não consigo olhar para trás e não consigo ver uma coisa negativa pelo Viana. E quando ninguém acreditava em o Viana, lembro perfeitamente que eu fui criticado por escolher o Viana para este cargo. O Viana foi crescendo aqui, nós fomos crescendo aqui, e o Viana, para mim, é um resultado natural hoje estar nos melhores clubes do mundo. Por isso, o que eu guardo do Viana também é apenas, tal como o Amorim, grato, em nome do Sporting, tudo que eles contribuíram para o Sporting eu estar aqui. Lá está, tínhamos tudo preparado, também, Bernardo era a pessoa que já tínhamos quando o Viana nos informou que ia aceitar o desafio do Manchester City, era a pessoa escolhida, era uma pessoa que já conhecia a casa, já tinha trabalhado com o Viana. Obviamente foi um desafio enorme para ele agarrar aquilo em fevereiro no momento em que é. E aqui o Bernardo e com a reestruturação do Flávio, onde o Flávio ainda estava numa zona híbrida, porque decidimos não alterar muitas coisas a meio do ano e ele tinha o Ed Scout, tinha era como Ed Scout, mas já dava o apoio ao treinador, à equipa técnica. Ambos fizeram um trabalho espetacular. Era uma integração, não havia tempo. Fevereiro tínhamos jogo de 3 em 3 dias, e de facto a maneira como o Bernardo agarrou isto superou muito as minhas expectativas. Sabia que o Bernardo ia chegar a este nível, mas tão rapidamente não, e de facto hoje o Bernardo e Flávio dão-me um conforto que fazem com que o presidente do Sporting durma muito bem. Chegamos a ter 11 jogadores lesionados. 11 jogadores lesionados. E chegámos a ter 6 e 7 durante 2 meses. E qualquer um desses jogadores podia ser titular. Imaginem tirar 7 jogadores possíveis titulares aos nossos rivais. Eu nunca vi o Rui Borges chorar numa conferência de imprensa. Nunca vi o Rui Borges a lamentar-se do que quer que seja numa conferência de imprensa. E de facto, esse para mim é o grande mérito de um treinador que chegou, tentou pôr o seu sistema logo a jogar, o seu sistema de jogo, e que quando deixamos de ter quais os jogadores titulares e nenhum médio, o treinador fez uma opção muito racional e inteligente. Eu jogo com 3 médios, não tenho um médio. Se calhar é mais fácil jogar num sistema onde tenho só 2 médios. O treinador não desistiu do seu sistema, simplesmente teve que se adaptar aos poucos jogadores que tinha disponíveis naquela altura. Eu pontualmente vou falando aos jogadores. Quando eu entendo que é um momento cirúrgico de falar ao grupo, eu falo ao grupo. E tinha-lhes dito ao grupo, lembro-me de olhar para o calendário e disse assim: meus senhores, estamos com o Brito, estamos com o Felicíssimo, estamos com o capitão de fora. Tínhamos o Vítor condicionado para jogar, só poder jogar 15 minutos. E disse-lhes: meus senhores, se chegarmos à última data FIFA em primeiro lugar, vamos ser bicampeões. Quando olho para trás e vejo o que este grupo fez, a qualidade destes jogadores, um Vítor, um dos melhores jogadores da história do Sporting, um Pote, um Trincão, aquele tridente da frente, liderados pelo nosso capitão, depois um Inácio, um Diamandé, Quaresma, um guarda-redes que veio no momento certo de ser uma peça fundamental na conquista daquele título, o Rui. Tanto quando falo dos nossos mercados, esqueceram-se desse Rui Silva. E quando eu olho 3 treinadores, o nosso diretor desportivo sai em final de janeiro, início de fevereiro. O Sporting que eu cresci a ver era um Sporting impossível de resistir
a estas adversidades. Que nunca aconteceu isto. Nunca um clube grande em Portugal perdeu o seu treinador a meio da época por bons motivos, sem ser despedido. Nunca tinha acontecido. Depois o novo treinador chegou, não se conseguiu adaptar. Perdemos o diretor desportivo. E a forma como o clube se agarra, como um clube se torna imune aos tremores que vêm de fora, imune às propagandas, imune, demonstra como hoje o Sporting é um clube forte e vencedor. Lembro-me desse dia, acordo de manhã em minha casa e sou casado com uma mulher sueca, tenho 2 filhos que são suecos e portugueses, e lembro-me nesse dia de manhã estar em casa e ouvir The Winner Takes It All. E pensei, este ano, The Winner Will Take It All. Contei-lhes que hoje de manhã estava em casa e tinha ouvido esta música. E que ao contrário do ano passado que não conseguimos ganhar tudo, este ano, ser bicampeão não chega. Este ano, tínhamos feito o que nunca ninguém tinha feito há mais de 71 anos e agora havia mais um recorde que não acontecia, penso eu, há 23 anos. E este ano eu perguntei-lhes e disse aos jogadores: fomos campeões o ano passado, este ano já somos campeões, e digam uma coisa, já chega? Não. Este ano vamos sair do Jamor com tudo. E então ficou o mote, depois das nossas celebrações internas, The Winner Takes It All, ficou a partir daí. E de facto foi um ano onde ganhámos tudo, porque merecemos ganhar tudo. É verdade que conquistamos muitos títulos, mas não chega. Queremos mais, os jogadores querem mais, o treinador quer mais, os adeptos querem mais. Se vamos ganhar sempre? Não. Mas cada vez vamos ganhar mais.